O Hulk infernal já foi chamado dentro da Marvel de o ser mais poderoso já criado por Deus. E olha que essa frase não é exagero de fã, é literalmente dentro da história dele. E hoje eu vou colocar ele dentro do universo inteiro da DC Comics. Heróis, vilões, seres cósmicos e também entidades que são literalmente a personificação de conceitos do universo. E eu vou ser bem honesto com vocês, já praticamente ninguém para ele, mas existe um ponto exato bem específico onde ele para, e não é quem vocês estão pensando. Nível 1. A origem cósmica do Hulk. A radiação gama, dentro da mitologia atual do Hulk, tem uma terceira função sobrenatural. Ela vem do um abaixo de todos, o lado sombrio, do um acima de todos, o Deus Above All, que vive no lugar abaixo, o Below Place, uma camada de realidade mais profunda que o próprio inferno, isolada por portas verdes metafísicas. O próprio Hulk da história foi o Thanos lá em 1500 a.C., exposto a um meteoro irradiado. Ele morreu e foi recebido no lugar abaixo pelo um abaixo de todos, o Below Hall, e voltou transformado, e séculos depois ele reencarnou como Enkidu. E com Bruce Banner, a explosão da bomba gama abriu a primeira porta verde e infundiu com o poder do um abaixo de todos, criando então o Hulk como a gente conhece. E desde então todo mutante gama morre, ele tem a sua alma jogada no Below Place, o lugar abaixo, até a porta verde reabrir e trazer de volta o mutante, sem memória nenhuma da própria estadia que teve lá. O Hulk ele é tratado como um avatar e filho preferido do um acima de todos, o Deus Above All, uma unidade do divino, a própria representação da dualidade entre um acima de todos e um abaixo de todos. O próprio um abaixo de todos já explicou pro Hulk que ele foi feito como contrapeso, constrói com uma mão, quebra com a outra, e questionou se ele seria Geburah, a força e o rigor, ou então Golushed. O próprio Hulk representa tanto a mão de Deus quanto a mão do diabo. Agora, o Hulk ele carrega o espírito do um abaixo de todos dentro dele, e isso sozinho já faz entidades cósmicas temerem ele. Mas existe uma linha do tempo alternativa onde essa dualidade quebra de vez, e o resultado é o fim literal do universo. Nível 2. A linha do tempo ascendida. Esse futuro alternativo, um abaixo de todos, destrói a alma do Bruce Banner por completo e assume o corpo do Hulk para sempre. Ele mata o Franklin Richard Galactus, o Mr. Imortal, se tornando o único ser restante de todo o universo. E não para por aí, porque ele devora a essência do oitavo cosmo no nono cosmo e se torna logo depois, onde ele usa o poder da eternidade que acabou de devorar para virar um ser parecido ali com o Galactus, chamado Quebrador de Mundos, que 10 bilhões de anos depois destrói toda a vida, toda a luz e todos os planetas que restaram no cosmo. Bom, isso daí é uma linha do tempo futura e também alternativa, onde Below Hall toma conta completa do próprio corpo do Hulk, mas guarda esse nível de escala porque eu vou te mostrar os feitos reais da linha principal, e eles chegam bem perto disso. Nível 3. Os feitos do Hulk infernal, parte 1. Ele aguentou os ataques do Homem de Ferro usando a lança feita pelo próprio um acima de todos, o Deus Above All. Essa mesma armadura é uma nova armadura chamada Hellbuster, uma arma capaz de partir placas tectônicas inteiras. Derrotou a maior e o mais forte filha da Mãe dos Horrores, a Eldritch, e o segundo maior e também mais forte, que foi descrito como o mais brilhante que o próprio Deus Above All, Uldrich, o Hulk também derrotou. E o terceiro, também mais forte, da Mãe dos Horrores, upado com 8 poderes diferentes, o Hulk também derrotou. E ele também é o único ser capaz de abrir o portão onde havia no véu a Mãe dos Horrores estava selada. Ele também já se provou ser superior aos X-Men. A espada da Magic, que afeta a alma diretamente, não teve efeito nenhum nele. Derrotou o Namor, derrotou o Homem de Ferro com a armadura Hellbuster que eu citei, usando então a própria lança do próprio The Above All contra ele, e humilhou o avatar do portador da voz do The Above All, um ser que é imortal. E isso é só a primeira metade da lista. A segunda parte é onde ele para de parecer só forte e começa a parecer impossível. Nível 3. Os feitos do Hulk infernal, parte 2.
2. Ele aguentou a explosão de um planeta inteiro no combate contra o Thor, os dois carregando radiação gama. Lembrando que isso daí, por mais que seja o Hulk com o Bruce Banner, da mesma forma faz parte do próprio Hulk infernal também, visto que é o mesmo corpo do Hulk, então não muda nada nenhum outro feito Hulk em comparação com o Hulk infernal. Ele ergueu o continente inteiro da Antártida, cerca de 30 bilhões de toneladas, nadou no núcleo da Terra 6.000 graus Celsius sem sentir absolutamente nada e viajou do núcleo da Terra até a Lua em menos de 1 segundo. E ele também é mais rápido que o próprio Mjolnir e já desviou da prancha do sulfite prateado, destruiu todas as outras variantes do Hulk que já existem ou existiram, variantes que sozinhas já tinham destruído multiversos inteiros. A própria morte também já comentou que ele nunca vai conhecer ela, ou seja, ele é tratado como verdadeiro imortal. A própria morte da morte, a morte do Tribunal Vivo, que é um conceito também muito maior, também já admitiu que o Hulk nunca vai encontrar a morte de fato. Ele já quebrou a própria Porta Verde com um único soco só. E é por causa dessa lista inteira que o narrador original dessa história chama ele de o ser mais poderoso já criado por Deus. Mas esse título mais recente que a Marvel deu para ele é ainda mais assustador. Nível 4, Pai dos Horrores. Recentemente a Marvel deu ao Hulk Infernal o título de Pai dos Horrores. Em Hulk Infernal número 7, depois que a Eldritch devorou a Venom Viel e herdou o lugar dela na hierarquia cósmica, com esse título ele consegue transformar os humanos, heróis e mutantes em criaturas monstruosas, recrutando seguidores para a Era dos Monstros e também comandando praticamente qualquer coisa que a humanidade já considerou um monstro, tipo um lobisomem, zumbi, motoqueiro fantasma, um homem-coisa ou qualquer outra coisa. Agora, que a ficha técnica dele já tá completa, isso é óbvio. Então bora testar ele contra a DC de verdade. Eu vou ser bem direto com vocês desde já. As duas primeiras camadas nem vai ter disputa. Camada 1, heróis e vilões. Eu tenho que ser bem honesto com vocês. Nem a primeira camada de heróis e vilões, nem os seres cósmicos da segunda camada teriam condições de derrotar o Hulk ou o Hulk Infernal. E não importa se é a Liga da Justiça, se é a Sociedade da Justiça ou qualquer outro membro ou grupo de heróis ou vilões. Ninguém teria condições de peitar ele. Mesmo os vilões pesados como Doomsday, que tem adaptação, ou então Time Tripper, né, que é também uma evolução bem mais avançada do próprio Doomsday, também não teria condições de derrotar o Hulk, porque o próprio Hulk também tem uma adaptação tão boa quanto a dele. Darkseid, que é o nome mais chamativo de vilão badass, o clássico, o avatar do Darkseid, o Hulk passaria o rodo nele com facilidade. Agora, o verdadeiro Darkseid é um assunto completamente diferente que a gente vai chegar mais pra frente. Essa camada inteira é onde o Hulk já tem a capacidade de sobra de força bruta, durabilidade, regeneração contra tudo que essa camada de heróis, vilões e seres cósmicos pode oferecer. Mas é bem aqui que o jogo começa a ficar interessante. Mas antes da próxima camada, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você já imaginou criar um personagem tão poderoso quanto o Hulk Infernal, mas você acha que não leva jeito de desenhar, tem um curso que te ensina do zero e prova justamente o contrário. O link tá na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Agora segura, porque a próxima camada fica completamente absurda. Camada 2, seres cósmicos. Por mais que numa trocação de porrada ali as coisas continuam sendo físicas, essa camada já entra em território de manipulação de qualidade, onde então a realidade ela entra em jogo, a energia primordial e também a existência multiversal. Novos deuses, guardiões do universo, as entidades emocionais do espectro emocional, um anti-monitor, um monitor, o Dragon e os seres da quinta dimensão, por exemplo, e muitos outros são entidades, são seres bem poderosos, mas por exemplo o Batman ou Mr. Splix, eles não estão presos aos limites das 3 dimensões e é exatamente por isso que conseguem realizar qualquer coisa considerada impossível, praticamente onipotentes entre aspas, dentro então do universo tridimensional. A única ressalva séria são as entidades de manipulação de realidade pura, tipo então o Duende da quinta dimensão e o resto da própria quinta dimensão, por exemplo. Eles não são seres que usam uma força bruta em si, como o Hulk. Eles alteram a realidade ao redor do oponente e, sendo bem honesto, sincero com vocês, no momento em que a HQ do Hulk está em andamento, Infernal Hulk, não dá para afirmar com certeza
certeza se esse tipo de poder afetaria o Hulk, mas se analisarmos bem, se pegarmos o Hulk sem ser o Inferno Hulk, porque apesar dele ser o mesmo ser, né, um alter ego diferente, mas compartilham o mesmo corpo, o Hulk já enfrentou, já teve capacidade de enfrentar as situações que mexem e que mudam a realidade. Então, teoricamente, ele poderia sim resistir aos poderes de um doente da quinta dimensão, mas os seres da quinta dimensão poderiam, teoricamente, ser um tipo de coringa capaz de driblar a força bruta dele. Fora essa exceção específica, existem inúmeros seres cósmicos na DC, alguns até classificáveis como então entidades, e a maioria, para não dizer todos, né, ainda assim perderiam pro Hulk infernal. Mas é exatamente a próxima camada que o perigo real começa, as entidades. Camada 3, entidades, parte 1. O maior diferencial da própria DC Comics é sinceramente o que eu mais gosto dela, é que ela, aqui, né, as entidades são personificações de conceitos, não são só personagens no sentido tradicional. A fonte, por exemplo, tem uma oniconsciência, um ser não dual, ilimitado até para os próprios níveis anteriores a ela, e é a energia bruta de toda a criação. O muro da fonte é a barreira que separa a criação da própria fonte, com propriedades de contenção que petrificam qualquer ser que a toca tentando alcançar a fonte. E foi ela que, originalmente, foi feita para poder conter a Perpétua. E falando então nela, a Perpétua é uma entidade primordial criada pela fonte como uma das mãos dela, e também é uma influência real por trás de todas as crises do multiverso, já que os próprios filhos dela, que são o Monitor, o Anti-Monitor e o Forjador de Mundos, também são seres, podem ser considerados também como entidades. Já a presença, ela é tratada como, entre aspas, o Deus Supremo da DC, mas ela é só um de muitos deuses que existem lá. E se vocês ainda não sabiam disso, eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto da presença não ser o topo do universo, é só olhar no card aqui em cima do vídeo. E olha então que a gente nem tá chegando nas entidades mais abstratas de todas, aquelas que nem existem no sentido convencional. E através dessa estrutura que eu montei esse vídeo, com a anatomia de batalha, que eu consegui também analisar toda essa luta. Eu vou deixar o link no comentário fixado e também na descrição do vídeo para vocês darem uma conferida. Camada 3, Entidades, parte 2. O espectro é uma manifestação ativa da ira de Deus, uma espécie de avatar, entre aspas, né, entre os muitos que também existem na Marvel com Dona Boval, que ele também possui. A grande escuridão, ou então a Pralaya, é a personificação do vazio absoluto que existia antes da própria luz criar tudo, e que vai absorver a luz de volta no fim de tudo. E também tem os perpétuos, via interação com o Sandman, a Vertigo, o sonho, a morte, destino, desejo, desespero, delírio e também a destruição. São personificações de conceitos universais que existem completamente fora da hierarquia de poder tradicional. Também temos o Lúcifer Monstark também, junto com seu irmão Miguel Demiurgos, que são duas entidades extremamente poderosas, onde até parece impossível alguém superar isso, certo? Só que o Hulk já faz e também já traz vantagens que colocam ele nesse mesmo patamar conceitual, e uma delas é praticamente injusta. As vantagens do Hulk. A primeira vantagem dele é a imortalidade funcional via a Porta Verde e o Below Place. Todo mutante Gama está ligado a um abaixo de todos através desse portal metafísico entre o mundo dos vivos e o Below Place, e quando morre ele vai ressuscitar. Segunda vantagem, essa é a mais pesada, o vínculo direto com a entidade que ele se revelou ser a mesma coisa que um acima de todos, o Ser Supremo do próprio multiverso Marvel, Dona Boval. Ou seja, o Hulk ele tem uma âncora metafísica equivalente a uma entidade nível fonte. E lembra então daquela linha do tempo alternativa lá no começo, onde um abaixo de todos, o Below Hall, usando então o corpo do Hulk, matou Frankenweenie, Galactus, o Mister Imortal, virando então o único ser restante do universo. Isso, sozinho, já mostra que o Hulk, com um todo, tem o poder de rivalizar com a camada 3 da DC com bastante facilidade. Vale lembrar que a própria HQ do Hulk
Hulk de 2023, é dito que o Hulk tem um espírito do Billow Hall dentro dele. E é exatamente por isso que nem a Morte, nem o Espectro, nem a Perpétua, nem o Lucifer Stark consegue tocar nele. Mas aqui vem a única forma contada nos próprios quadrinhos atuais do Hulk de derrotar esse cara. A única forma de vencê-lo. A morte dos Perpétuos não teria como afetar o Hulk infernal, porque a própria morte da Marvel e a morte da Marvel também já declarou que nunca vai conhecer ele. Ele é funcionalmente imortal. Entidades como o Espectro, que também é ligado à ideia de julgamento e também morte, ou o próprio conceito de Perpétua, da Perpétua em si, que também são eternas por natureza, não tem como afetar ele diretamente. O Hulk ele é descrito como avatar e também emanação direta do Don Above All, o equivalente estrutural ao Deus Supremo da Marvel, e também ainda assim carrega o espírito do um abaixo de todos, e isso também como comparação direta, é literalmente parecido como comparar o Hulk com a própria fonte, já que ele seria um avatar de dois lados ao mesmo tempo. Até agora, o Hulk infernal não foi afetado por absolutamente nada. E a única forma contada nos quadrinhos até agora de vencer ele é o próprio Bruce Banner fundir a mente dele com o Hulk. Na edição 9, o próprio novo Hulk vai renascer para poder combater o Hulk infernal. Os dois se fundindo e também se tornando um novo Hulk, ainda mais poderoso, com um novo alter ego surgindo. E essa é a única forma de derrotar ele, o Hulk infernal. E se você quer entender exatamente como esse sacrifício acontece no Hulk infernal, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso recentemente, link aqui em cima no card para vocês verem. Mas voltando então com a comparação com a DC, existe um teto real e ele está bem mais alto do que qualquer coisa que a gente já mostrou até aqui. Camada 4, Superman e Darkseid King Omega. A comparação de força e durabilidade com tudo que o Hulk está fazendo, ele esmaga uma parcela gigantesca das entidades da DC. O único jeito de fazer ele, entre aspas, parar de verdade é usando a manipulação de realidade de altíssimo nível, tipo então a quinta dimensão, ou então comparando ele diretamente contra as entidades mais alta escala possível na DC, tipo a Fonte, o Leviatã e outras, que estão no nível conceitual bem mais alto do que existe. E falando então nisso, o Superman Rei King Omega e também o Darkseid King Omega são sinceramente onde o Hulk seria solado, para não dizer ao contrário. A luz ela é tratada como uma atualização do Overvoid e existe também desde o próprio tempo, nascida da escuridão. Ela se divide no Omniverso, onde a Fonte mora, e no próprio Hipertempo, cujo motor é a mudança profunda. O Darkseid Rei Omega absorveu a energia ômega e eliminou todos os seres primordiais e também celestiais, virando então a totalidade de todo o poder, o fim de todos os fins, capaz de apagar a história inteira como se ela nunca tivesse existido e que já estava estrangulando o Hypertempo, sufocando a própria luz em câmera lenta. E mesmo um vilão desse nível ainda assim perdeu, porque o Superman Rei Ômega viajou até o Big Bang para absorver a energia alfa bruta e derrotou de forma decisiva o Darkseid Rei Ômega, que já tinha superado o Forjador de Mundos do Time Tripper e reescreveu a realidade em escala multiversal simultânea em todas as linhas do tempo ao mesmo tempo e virou uma espécie de onipresente atemporalmente, imune também à manipulação de enredo e pode criar ou destruir universos inteiros à vontade. Contra esses dois especificamente, o Hulk já enfrenta dificuldades reais e o motivo não é ele bater mais fraco, não, é uma questão simples de prova de feitos. Tudo que temos sobre o Hulk infernal é muito mais sobre força bruta, durabilidade, imortalidade e status de ser um ser acasual, fora do espaço e tempo, e também com a sua conexão com o Don Above All e com o Don Below Hall, mas nenhum feito mostra ele reescrevendo a realidade ativamente em escala multiversal simultânea, que é exatamente o que é o diferencial dos dois Rei Ômega que demonstraram nessa saga de CKU, e é a diferença entre aguentar e destruir qualquer
coisa que existe, que é o Hulk, e também está presente e reescrevendo todas as versões da realidade ao mesmo tempo, que é o King Omega, o Hulk ele destrói tudo até o topo da DC, mas poderia ser parado especificamente pelo Superman ou pelo Darkseid Rei Ômega, não porque eles batem mais forte, mas porque eles operam numa categoria de poder completamente diferencial e também autoral, de escrita e reescrita da realidade, que o Hulk nunca demonstrou ter ou conseguir resistir. Nível final, além da escala. A cosmologia da DC ela é gigantesca demais para poder caber num vídeo só. Por isso já tem outros vídeos aqui no canal só sobre isso, onde eu falo mais sobre a cosmologia completa da DC. Mas o inconsciente coletivo, o mar da criação, a ordem implicada, nada disso é matéria nem energia no sentido convencional. É um substrato de crenças, sonhos e também arquétipos da qual toda mitologia e magia e até os próprios deuses da DC nascem. Os feitos que o Hulk já fez e está fazendo seriam parecidos como corromper ou romper, a muralha da fonte, ou então consumir algo do calibre da Perpétua. Ele opera destruindo tudo que existe, por mais abstrato que as coisas ou as entidades sejam. Mas tem uma parte na cosmologia da DC que provavelmente nem o Hulk conseguiria tocar. E o motivo é exatamente o mesmo que travou ele na comparação com os dois King Omega, o inconsciente coletivo e o mar da criação e a ordem implicada, por exemplo. É aqui onde o estrago do Hulk provavelmente pararia, porque não é uma entidade ou então uma força que se enfrenta, é um meio pelo qual a própria crença e também a imaginação geram a realidade, e é a ordem implicada da qual todos os mundos são desdobrados e o mar de onde toda mitologia, magia e história se originam. Não tem um corpo para poder socar, não tem uma energia para poder devorar. É um ser de força e também consumo puro ou bruto, por mais absoluto que ele seja, simplesmente não tem uma ferramenta demonstrada para poder agir sobre uma coisa que é, por definição, pré-material e pré-energética. Por fim, o Hulk ele deixaria um rastro de destruição absoluta por praticamente toda a hierarquia física da DC e até pela maior parte da própria hierarquia conceitual, inclusive também rivalizando com a própria fonte. No fim, não é sobre quanto dano ele causa, é sobre em que categoria de existência ele consegue agir. E é exatamente nessa linha aí, entre destruir tudo que existe e reescrever a existência em si, que mora o único teto real do Hulk infernal na DC Comics. E aí, o que vocês acharam? Superman e Darkseid, Rei Ômega, seriam mesmo os únicos capazes de parar ele? Ou vocês acham que existe algum outro que conseguiria parar ele? Comenta aqui embaixo, deixa o like, ativa o sininho para poder acompanhar mais vídeos. Só se inscrever aqui no canal. Valeu, falou e até mais.